Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Manda Brasa Concursos. O meu nome é Kaique e hoje nós vamos trabalhar o quê? A base da língua portuguesa, a estrutura, o alicerce. Hoje a gente vai um pouquinho aqui na parte da semântica e lexicologia. Kaique, que nome feio é esse? Isso que você vê toda hora no seu dia a dia, só que você só não sabe do nome, ou não sabia, mas agora você vai ficar sabendo. Pessoal, palavras homônimas. Veja bem, ó, as palavras homônimas podem ser definidas como um gênero que comporta três espécies. Podem ser de três tipos as palavras homônimas, tá? Elas podem ser, ó, uns homônimos homófonos, homógrafos ou perfeitos. E você vai ver que o segredinho está aqui, ó, no fono, no grafos, perfeito é perfeito mesmo, tá bom? Vamos trabalhar uma por uma agora? Ó, palavras homônimas homófonas. Meu querido, por que está aqui, ó, homo igual, certo? E aqui, ó, o fones aqui, ó, de fonética, de som, de pronúncia, tá bom? Traz assim para você entender, porque isso aqui são milhões de palavras que vão se enquadrar aqui dentro de palavras homófonas, homógrafas ou perfeitas. Mas se você entender o conceito, esquece. Aí você vai tirar onda, vai acertar tudo, tá? Vamos lá. Tá, coloquei aqui, ó. São aquelas que possuem a mesma fonética, né? Mesmo som, a pronúncia, que é a pronúncia, mas com grafia e significado diferente. Então a grafia e o significado dela vai ser diferente, tá? Ó, cela. Cela e cela, você fala do mesmo jeito. Ou seja, homófona, possui o mesmo som. Mas a grafia é diferente. Uma escreve com C e outra com S. E o significado também é diferente, tá? Então, essa daqui, você vai lembrar da cadeia. Não tem a cadeia lá, ó? Onde o cara tá preso lá? Cadeia. Sim, não. Cadeia, dá para entender, né? E aqui, a cela é o assento do cavalo, né? Lembra do assento do cavalo, ó, do cavalinho. Entendeu? Tem diferença. Cela com C, compartimento onde o bandido fica guardado lá dentro da penitenciária. Cela com S é um tipo de assento acolchoado utilizado para a montaria do cavalo. Acento com C e acento com dois S. Você vê que é a pronúncia mesmo, acento e acento. Porém, esse aqui, ó, com C, está relacionado com um acento gráfico, por exemplo, o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo. Né? Lembra dos acentos da língua portuguesa? E o acento com dois S significa um local que a pessoa vá se assentar mesmo, vá sentar. Igual o assento sanitário do seu vaso sanitário aí. Todo mundo tem um vaso em casa, né? Então, lá não tem um assento, que é um fofinho lá que você sente em cima para dar um cagão? É exatamente esse. Esse aqui é o seu assento do vaso, tá? Aí você vê com dois S, você lembra do seu vaso. Beleza? Homógrafas. As homônimas homógrafas, elas são aqui, ó, grafos, de grafia. Ela possui a mesma grafia, porém, a pronúncia e o significado são diferentes, tá? Exemplo. Fala para mim o que é isso aqui, ó, essa palavra aqui. Fala para mim, essas duas. Colher de tomar sopa? Sim, pode ser. A colher de ser um talher, né? Pode ser aqui um talher. Ou pode ser o quê? Verbo. Verbo? É, verbo colher. Entendeu? O agricultor irá colher as frutas, por exemplo. Entendeu? Então, ele irá colher. E aqui, colher. Observe que tem a mesma grafia, é escrita da mesma forma, mas a pronúncia é diferente e o significado também é diferente. Tá? Começo e começo. Vamos lá. Começo pode indicar o quê? O início de alguma coisa. Por exemplo, o começo do jogo será às 17 horas. Agora, e o começo? O começo, ele pode indicar o quê? O ato de começar alguma coisa. O verbo começar conjugado, por exemplo. Quando começo a estudar, não paro mais. Ó, isso acontece com você também? Deixa nos comentários aí. Entendeu? Então você vê que tem a mesma forma de grafia, porém a pronúncia é diferente. Ó, começo e começo. É diferente. E o significado, como eu já mostrei aqui, também é diferente. E por último, as homônimas perfeitas. Tá? Por que perfeita? Porque aqui é uma fusão da homófona com a homógrafa. Ela possui a mesma fonética e ela possui a mesma grafia. Lindo. Então ela é chamada de homônimo perfeito. Você entendeu? E aí, Kaique, como é que eu vou diferenciar? Cara, só pelo contexto. Porque, ó, vem um exemplo, ó. Isso aqui é o quê? Manga. Aí você fala, ah, Kaique, manga, sei, manga de comer. Calma, pode ser a manga da blusa. E se for a manga da blusa? É verdade, né? Pois é. É grafado da mesma forma, a pronúncia é igual, e você só tem como distinguir uma da outra com base no contexto. Assim, a palavra solta não dá. Por quê? Porque ela é uma palavra homônima perfeita. Ela possui a mesma grafia, a mesma fonética. Então, não dá nem para diferenciar pela grafia ou pela fonética. Entendeu? Igual dava para nos outros casos, né? Aqui, ó. Morro. E aí? Morro e morro. Morro é o quê? Ah, vou morrer. Pode ser eu morro, né? Eu morro de vontade de ficar rico. Ó, quem não quer, hein? Ou o montanhista
Subiu no morro mais alto da cidade. Ó, o morro mais alto da cidade e morro de vontade. Morro, morro. Mesma pronúncia, mesma grafia, porém significado diferente. E esse significado diferente só com base no contexto, galera. Não dá para saber assim só com a palavra solta. Beleza? Agora vamos ver como isso cai nas provas de concurso, porque ficar aqui de papapá não resolve não. Quero ver como é que vem na prova, como a banca está cobrando. Fala nisso, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve no canal aí, pô, deixa de ser preguiçoso, só apertar um botãozinho, marca o sininho aí para o YouTube te notificar de quando eu postar os vídeos e deixa nos comentários alguma ideia de vídeo, pô, pra gente trabalhar aqui, porque esse tema mesmo alguém me pediu, e eu não sei quem pediu, tá? Porque eu olho lá o comentário, anoto, e aí eu vou fazendo aos poucos, porque não dá para lembrar exatamente de quem pediu, tá bom? Mas vamos lá, sem muitas delongas, imagino que você já tenha se inscrito no canal e também já tenha dado o seu like aí, né? Apertar um botãozinho, meu querido. Vamos lá, ajuda o colega. Paralelo objetivo a concurso, não sei o que, fiscal 2023. Assinalar a frase em que a palavra homófona, ó, sublinhada, está empregada de forma incorreta. Tá, vamos trocar a canetinha aqui, botar um vermelhão. Então, ó, homófona, mesmo fonética, e ele quer uma que esteja usada de forma incorreta. Ó. A sessão de filmes já começou. Ó, sessão com dois S. Sessão com dois S é essa ideia mesmo de sessão de cinema e período de tempo. Tá? O concerto da pia saiu barato. Opa! Pessoal, ó, concerto aqui está com C, só que não é. Esse concerto aqui, o certo é concerto com S. O concerto com C faz a referência ao concerto musical, a banda da orquestra sinfônica, não sei o que lá, entendeu? Esse é o concerto musical. Agora, o concerto com S é o ato de consertar alguma coisa, como o exemplo aqui que a pia está quebrada. Ele quer incorreto, então aqui nós já achamos nosso gabarito letra bravo. Tá? Ela sempre traz o lanche, ó, traz um Z. Você lembra que também tem a forma assim, né? De trás assim, ó. Traz, né? Mas isso aqui, ó, significa a parte de trás, dorso, né? Como fosse o que é o dorso, né? Aqui não, traz é do verbo trazer, tá? Então, traz o lanche, tá certo, ela traz o lanche. Meu senso de direção não falha. Vamos lá. Senso, aqui ó, o senso está grafado com S. Esse senso é isso mesmo, tá? Indica essa ideia de um juízo de valor. Agora tem o senso com C também, tipo assim, ó. Censo. Esse censo aqui, pessoal, é um censo de contagem que o IBGE faz, não faz aquela estatística, etc. E esse aqui é o censo do IBGE. Esse daqui é o censo de direção da pessoa. Beleza? Vamos lá. Para lá, técnico de informática 2023. Em muitas pessoas com sede de justiça dirigiram-se à sede do governo para protestar. As palavras destacadas constituem um par de, pô, sede e sede. Você vê que a palavra é igual até, né? As opções: homônimos, parônimos, antônimos e sinônimos. Não, daqui já ficou mais fácil. Ó, sinônimo, pessoal, não é. Ah, o que eu esqueci? Sinônimo, tipo assim, feliz. Sinônimo de feliz, alegre. E o antônimo de feliz, triste, que é o oposto, entendeu? Parônimo. Parônimo, pessoal, no parônimo é o seguinte, ocorre uma semelhança entre as palavras, tá? A palavra não possui a mesma grafia, ela não possui a mesma fonética e ela também não possui o mesmo significado. Ela simplesmente possui uma grafia parecida e a pronúncia parecida, mas com significado diferente. Exemplo, para você ver aqui, ó, ratificar. E ratificar e retificar. Ratificar, ó, com A, significa confirmar. E retificar, com E, significa consertar, retífica, corrigir alguma coisa. Entendeu? Então também não é o parônimo, mas o parônimo está nessa ideia aqui, ó, das palavras parecidas. Então só sobrou para a gente que o homônimo. Ele nem entrou em qual seria o tipo de homônimo, mas a gente pode analisar. Ó, sede e sede. Sede e sede. A pronúncia é igual? Não é. A grafia é igual? É. Então aqui seria um homônimo homógrafo, né? Seria os homógrafos, ó. Porque possui a mesma grafia, porém com a pronúncia e com significado diferente. Certinho? Bora para a última questão, para ser feliz? Câmara de não sei o quê, analista legislativo, contador 2023. As palavras inflação e infração constituem um par de palavras que se assemelham na grafia. Logo, trata-se de um par de, ó, antônimo a gente sabe que não é, sinônimo a gente sabe que não é, e ó,
Cara, não é igual na pronúncia, não é igual na grafia, então também não pode ser onônimo. A gente está diante do parônimo. Mesmo a gente não tendo estudado aqui, pessoal, o parônimo, eu acabei falando um pouquinho sobre ele, né? E é essa ideia aqui, ó, da inflação e da infração. O que muda é uma letra. Aqui a gente tem a letra L e aqui a gente tem a letra R. Mas, pô, óbvio que a pronúncia é diferente, a grafia é diferente e o significado também, né? A inflação aqui está relacionada com a alta dos preços lá, né? Alô, Brasil! Vamos lá! A inflação aqui é o ato de infringir alguma coisa, um infrator da lei, por exemplo, tá? E aí, pessoal, agora o material escrito dessa aula de toda aqui, mais detalhado, obviamente, tá? Um material bem mais explicado, você vai buscar aqui, ó, no nosso site, tá? mandabrasaconcurso.com, você vai acessar esse site aqui e vai buscar o material lá de graça. Copia para o seu caderno, para o seu celular, para o seu computador, não sei de onde você está me vendo. Não esquece de se inscrever no canal, se você não fez isso aqui agora, não seja um ingrato, senão você não vai passar na prova do seu concurso. Vou jogar uma praga. E se quiser acompanhar o nosso trabalho lá pelo Insta, também fica à vontade, tá? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e da sua pedida aqui para um próximo vídeo, para a gente trabalhar, um assunto para a gente trabalhar no próximo tema. Falou, rapaziada? Tamo junto. Ficou com dúvida? Deixa dúvida nos comentários aqui também, tá? E bons estudos e forte abraço. Valeu!